Bom dia a todos. Nosso cordial abraço a todos aqui presentes, aos nossos amigos internautas, youtuber, os amigos também teleouvintes da web rádio e da rede Amigo Espírita. Nós trazemos da Bahia um caloroso abraço nosso e de todos os amigos do Movimento Espírita, principalmente ali da área 13 do nosso Conselho Regional Espírita, tá certo? Sejam todos bem-vindos à Bahia quando lá estiverem, procurarem os movimentos espíritas da nossa cidade, principalmente a minha, Tabatã, tá joia? Mês de setembro, para muitas pessoas, né, eles buscam esse mês para casar, que é a entrada da primavera, flores, símbolo de mulher, né, um mês assim bem prazeroso e bem marcante positivamente para nós. Porém, o Brasil, pelo Estado e pelas conjunturas ideológicas, filosóficas e religiosas, assumindo nesse mês o Setembro Amarelo. Já ouviram falar? Que é uma marca triste para nós, uma marca triste. Eu assistia a TV Senado falar, né, sobre esse momento que nós estamos atravessando, comemorado dessa forma singela, né, Setembro Amarelo, que é uma alusão aos suicidas, num trabalho que nós devemos desenvolver corporativamente, como o Estado está fazendo, como as ideologias, como as religiões vêm fazendo, a nossa FEB, a Federação Espírita Brasileira, assumindo um trabalho muito importante nessa área também de combate. Talvez não fosse essa palavra, seria de um preparo para nós enfrentarmos essa realidade, que é um número crescente de suicidas no mundo, como também no nosso Brasil, né? E na TV Senado, eles discutindo essa situação social, eles divulgavam alguns dados que eu acho interessante a gente comentar nessa inicialidade, para que a gente pudesse introduzir a nossa fala a partir daí. A cada 45 minutos, aqui no Brasil, uma pessoa se suicida. Isso quer dizer que, até nós terminarmos o nosso trabalho, alguém vai ter passado para o plano espiritual de forma forçada, de forma não natural, levado por N situações, que nós vamos tentar entender um pouquinho sobre essas situações aqui, nessa manhã. E no mundo, 66 pessoas, nos próximos 45 minutos, vão ter tirado suas vidas de forma não natural, através do suicídio. Aí a minha proposta nessa inicialidade para todos que estão aqui presentes, né, aqui neste salão, encarnados e desencarnados, como também os amigos que estão nos acompanhando aí pelas redes e mídias. O que nós podemos fazer favoravelmente para que esse índice que eu acabei de falar, ele diminua, e o ideal, que ele não exista, suicídio. O que nós podemos fazer? Vamos pensar um pouco, né? Qual a contribuição que eu poderia dar para que não houvesse mais suicídio? Veja que nós não estamos falando dos suicidas, tá certo? Eles têm os motivos deles, são dignos da nossa compaixão, da nossa compreensão, do nosso auxílio, da nossa caridade. Nós estamos falando de nós, que estamos observando esses fatos todos, o que nós podemos fazer, tá certo? A primeira ideia que vem na nossa mente é orar, não é assim? Não é assim que a gente pensa? Eu posso orar, ótimo, podemos. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Eu acho uma atitude muito simplista de nós, a gente apenas nos posicionarmos a orar pelos suicidas ou por aquelas pessoas que têm potencial para essa atitude, o suicídio. Quando nós vamos analisar pela doutrina espírita alguns valores, como por exemplo a mediunidade, que muitos espíritas ainda não votam a importância desse sexto sentido, falando de ciência.
uma faculdade falando de espiritismo. Quando nós vamos estudar profundamente sobre esse elemento, a mediunidade, nós vamos ver pela interpretação do livro, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, através de Manuel Filomeno de Miranda, ele dizendo que mediunidade, concordando com Kardec, todos nós temos em níveis diferentes, ou seja, a percepção das inteligências invisíveis à nossa volta e a percepção da existência de outras dimensões, que no Espiritismo nós chamamos de plano espiritual. Então, todos nós temos essa percepção. Uns pela intuição, outros pela visão, outros pela audição, outros pelo desdobramento, e assim vai ao infinito essa possibilidade, a faculdade mediúnica, o sexto sentido que é natural do ser humano, pela ciência. Então, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que a mediunidade é normal no ser humano, independente de espiritismo. Mas o que interessa não é mediunidade. O que interessa é a produção ou a produtividade mediúnica. Isso poucos sabem fazer. Vocês querem um exemplo de mediunidade? As clínicas de psicopatia. Os nossos loucos, conforme a sociedade define. Aquilo é mediunidade. Doentia, vai dizer a ciência, pela doutrina espírita, uma enfermidade tratável. Tratável. Então, mediunidade, no comum, todos temos. Mas o que Manuel Filomeno de Miranda trata é sobre produtividade mediúnica. E quando nós vamos estudar a mediunidade por Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver que na produtividade mediúnica, o que mais importa não é a passividade do psiquismo das inteligências invisíveis. A incorporação que a gente chamava, né? Descobrimos há pouco tempo atrás que não existe incorporação. O que existe é uma assimilação de uma ideia extracorpórea, perispírito a perispírito, ligado à mente, por afinidade, por sintonia. Conforme a minha sintonia, conforme a minha afinidade, estabelece então essa conexão. E eu percebo que essas inteligências extracorpóreas a mim estão definindo. Isso é mediunidade. Mas, segundo Manuel de Filomeno de Miranda, o que vai importar nesse processo de produtividade é um negócio chamado choque anímico. Poucos médiuns sabem disso também, o que significa. O choque anímico é a minha contribuição como médium ao espírito que eu estou me conectando a ele. A ideia extracorpórea que eu estou percebendo de alguma forma, pela audição, pela visão, pela intuição, pelos sentimentos. O que vai importar é o que eu transmito para ele. E aí ele vai dando exemplos de choque anímico produtivo. Se o espírito está triste, o que eu tenho que passar para ele? A alegria. Aí então eu tenho que entender o que é estado alegre, para mim passar para ele. E como que eu produzo alegria. Primeiro para mim, para depois eu passar para ele. Porque senão eu vou me tornar um louco, igual aqueles que estão lá na clínica de psicopatia. Eu sinto o cara triste e fico triste. Ué, não é assim que eles sentem lá? Não é assim que eles fazem? Eu sou Napoleão, não é assim? Ó, ele sente Napoleão e passa a ser quem? Napoleão. Mas será que é isso, segundo Manuel Filomeno de Miranda, que é mediunidade produtiva? Não é. Produtivo é o que eu passo para o espírito. Está triste? Eu tenho que entender de alegria e passar da minha alegria para ele. Ele está nervoso, o espírito. Eu tenho que passar calma para ele. Eu tenho que passar tranquilidade para ele, segundo Manuel Filomeno de Miranda. Como que eu faço isso?
Primeiro eu tenho que saber o que é calma e o que é ser tranquilo. Ou então, como que eu me torno calmo e tranquilo para mim passar para os espíritos? Porque senão eu vou ser mais um louco no mundo. Entenderam? Quando eu penso em Manuel Filomeno de Miranda, eu vejo que fazer prece para os irmãos em potencial de suicídio é pouco. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que o exemplo, além de eu orar, o exemplo é tudo. Olhando também com Manuel Filomeno de Miranda. O que eu faço, o que eu sinto, o que eu sou, eu distribuo. Então vamos pensar em viver, vamos pensar que somos filhos de Deus e que temos tudo, o nosso Pai tem de tudo, e se Ele tem tudo, eu também posso ter esse tudo, quando eu admito que sou filho de Deus. Essa simples proposta, eu entendendo, eu consigo passar o quê? Para os companheiros em potencial de suicídio. Que ele também pode. Ele também é filho de Deus. Porque a ciência está definindo uma nova classificação para os seres humanos. E não é nova. Não é nova. Ela vai definir que o ser humano avançou pelo desenvolvimento do coeficiente de inteligência. E nós vamos ver que os países onde o coeficiente de inteligência é alto, é os países que mais têm suicídio. Então a resposta não está no desenvolvimento de QI, de inteligência. A ciência está apostando que o ser humano está deixando de desenvolver outro coeficiente, que faz parte da conjuntura humana e que nós não prestamos atenção, que é o coeficiente emocional. Nós vamos ver companheiros de muita inteligência, com desequilíbrios nas áreas emocionais. Se nós abstrairmos um pouquinho o suicídio e analisarmos, por exemplo, os assassinatos, por que se assassinam tanto ainda na nossa era? Vocês vão ver que é falta desse equilíbrio do coeficiente emocional que a ciência aposta que está faltando. E vamos pensar então como que estamos nós, no nosso desenvolvimento de coeficiente emocional. Vamos tentar entender um pouquinho antes da gente alongar, que nós vamos partir para Jesus. Você vai falar, Jesus não falou disso, vamos ver. Vamos ver. Uma pessoa pisa no meu pé. Emocionalmente, qual deveria ser a minha reação? Depende, não é assim? Depende, né? Se nós estivermos pensando num procedimento ideal, quando alguém pisa no nosso pé, o que nós deveríamos fazer? Dar o outro pé? Mostrar o outro lado. Foi assim que Jesus disse, né? A gente entendeu dar o outro pé para ele pisar também, né? Pisa nos dois logo de uma vez, né? Não. Mostrar o outro lado nosso. Será que essa pessoa pisou por querer? Será? Na maioria das vezes não. Então eu tenho que entender essa possibilidade de um acidente no decurso. Esse é mostrar o outro lado. E isso é desenvolvimento de coeficiente emocional. Vamos supor que foi intencional. A pessoa deixou claro que foi intencional. O que nós devemos fazer segundo o cristianismo primitivo? Perdoar. Ele está ansioso, ele está nervoso, ele está com pressa. Não é assim? Não foi nada pessoal, ele está só com problemas. E eu perdoo ele. Isso não é desenvolvimento de coeficiente emocional? Entenderam até aí? Entenderam, né? Bacana. Agora vamos lá para Jesus.
Vamos lá para Jesus. Jesus, quando aqui esteve entre nós, e muitos de nós que aqui estamos hoje assistindo a palestra, gostando dos procedimentos espirituais, nós estamos, quem está aqui presente nesse salão, ó, consciente e inconscientemente, e os companheiros internautas aqui, ó, consciente e inconscientemente, nós estamos tentando sair daquele processo religioso de milênios que nós viemos conjugando nas nossas múltiplas encarnações anteriores a esta. Nós estamos tentando sair desse processo religioso e tentar entender o posicionamento espiritual. Entender eu como espírito universal. E o meu contexto entre eu, espírito, e esse universo. Nós estamos tentando entender isso. Tá certo? Você, meu? Eu estava só ouvindo a sua fala. Tá joia? Doido para interferir? Nós estamos tentando entender isso. É por isso que a vida, às vezes, vai tomando um outro rumo, e nós vamos começando a ver assim, por exemplo, eu trabalho, eu ganho bem, eu tenho uma família ótima, eu moro bem, num bairro legal, e está faltando alguma coisa. Esse alguma coisa é essa conexão desse entendimento entre eu, espírito, e o universo, e a minha relação com esse contexto todo, que está além de um trabalho bom, de ganhar dinheiro, de ter uma família, morar bem, viver bem, está além dessas coisas. A maioria de nós está começando a entrar nesse contexto. Mas nós que estamos nesse contexto, nesse esforço, hoje, 2018, nós estávamos, muitos de nós aqui, ó, nós estávamos lá naquela época do Cristo, quando Ele aqui esteve, 2000 e poucos anos lá atrás. E olha o contexto que Ele veio. Jesus veio num momento que acontecia algumas epidemias, enfermidades, que a ciência daquela época não sabia tratar. Aí sabe o que eles faziam? Eles pegavam essas pessoas com essas epidemias, já eu vou falar quais, e separavam elas, distanciavam elas da família, deserdavam dos bens, para ela morrer. Só que separada, não morrer junto aqui. Esse era um sistema de vigilância sanitária. Quem trabalha em vigilância sanitária sabe que é assim. Descobriu uma epidemia, isola. Antigo isso. Não é de agora, não. É antigo isso. E era assim que as sociedades faziam naquela época. Jesus vem bem nessa época, carente, vamos dizer assim, de ciência, de tecnologia, de medicamento, vamos dizer de amor, porque eles não estavam separando, carentes de amor, carentes de atenção. Bem nessa época que Jesus veio. E as epidemias mais comuns daquela época era a lepra e a tuberculose. A tuberculose nos nossos dias de hoje, 3 meses tem cura, e pelo SUS. Vocês viram que bacana? Como que adiantou, né? Adiantou bastante. A lepra também é tratável nos nossos dias de hoje. É tratável. Perfeito. Né? Totalmente tratável, e pelo SUS hoje. Né? Mas naquela época não. Precisava haver o isolamento, descaracterizava a pessoa de todos os seus bens, de todos os seus pertences, de todas as suas patentes, de todo o seu grau. Se fosse um pai de família, ele deixava de ser o pai da família. O filho mais velho assumia o cargo dele e se isolava ele, para ele morrer lá. Jesus vem nessa época, bem nessa época, para a gente entender por que havia essa epidemia, porque eu vou dizer para os senhores que hoje é tratado a lepra e é tratado a tuberculose belíssimamente pelos nossos sistemas governamentais. Mas o que causa a lepra e o que causa a tuberculose não foi tratada de nós ainda.
Porque a mesma causa da lepra e da tuberculose é a causa do suicídio, é a causa da depressão, as epidemias dos nossos dias de hoje. Então, se a gente voltar os olhos para o Cristo, para o que Ele ensinou, na luz da doutrina espírita, haverá esperança para nós. Haverá esperança para nós. Porque a mesma coisa que causava aqueles problemas lá, eram as mesmas coisas de hoje. Vamos tentar entender historicamente o que estava acontecendo com aquele povo lá? Jesus vem numa época que o povo judeu estava escravizado por 300 anos. Nabucodonosor tinha acabado de soltar eles. Eles não ficaram livres nem 10 anos. Chegou os romanos e escravizaram de novo. 300 anos desse jeito. Vocês é capaz de imaginar um povo 300 anos escravo? Seria como se eu fosse escravo, meu filho, meu neto, meu bisneto estava pegando essa conjuntura toda, como escravo. Psicologicamente, como que nós estávamos? Estávamos abalados, não estávamos? Estou falando isso porque nós estávamos lá. É só a gente buscar no inconsciente, já vocês vão entender a história. Nós estávamos lá. Emocionalmente, nós estávamos abalados. Como que nós fazemos hoje? Quando a gente tem alguma coisa para contestar, alguma coisa que está nos abatendo, que está nos reprimindo, como que nós fazemos? Nós protestamos, não protestamos? Nós falamos, nós gritamos. Nas redes sociais a gente manda mensagem, dizemos o que nós pensamos, não é assim? A gente desabafa, não desabafa? Naquele tempo eles podiam desabafar? Naquele tempo, se desabafasse e o rei soubesse, porque tinha um monte de dedo duro naquela época, que queria ficar bem com o reinado, era só o reinado X saber, pegava essa pessoa que estava contestando e era cortada a cabeça dela na frente de todo mundo, e ficava lá de pendurado, por um tempo. Para quê? Para que as outras pessoas não protestassem. O que estava acontecendo com aquele povo há 300 anos, então? Eles recolhiam para dentro as suas frustrações, as suas mágoas, seus rancores, as suas desesperanças, as suas tristezas. Pela ciência de hoje, como que chama isso? Estresse, depressão, que vai chegar lá para frente, nos extremos, até chegar no suicídio. Então nós podemos dizer que naquela época do Cristo, o ser humano já passava por crise de coeficiente emocional? Podemos dizer que o problema era o mesmo? Podemos. As pessoas estão buscando a cura da matéria, estão esquecendo que o que leva a matéria a adoecer é o que está dentro, é o que Jesus falou. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque o que sai é o que está formatado aqui. Entenderam o porquê do suicídio? A epidemia dos nossos dias de hoje. O porquê da depressão? A epidemia dos nossos dias de hoje. Vamos ver como que Jesus resolvia esse caso lá? Vocês estão vendo o jeito que Jesus chegou, né? Ele chegou, havia esse contexto cultural acontecendo lá há 300 anos, somatizando o psiquismo e as emoções daquele povo. Jesus chegava para aquelas pessoas e ele escolhia onde é que tinha a concentração maior de necessitados. E lá ele estava. Quando ele chegava lá, o que ele fazia? Uma palestra empolgante. Vocês lembram como que Jesus empolgava as multidões? Bem-aventurado aqueles que sofrem. Levantava o ânimo. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os simples. Olha que interessante. Bem-aventurados os mansos. Quando ele chegava tete a tete com uma pessoa,
Ele chegava para a pessoa e fazia assim, ó: o que queres que eu te faça? Aí a pessoa que estava caída 300 anos, psicologicamente, emocionalmente, a pessoa se levantava. Ela se levantava e dizia assim para ele: Senhor, eu quero. Quando uma pessoa chega a expor o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, ela já está num procedimento positivo. Ela se levantou, essa era a tarefa de Jesus, levantar a criatura como? Com uma palavra. Ele fazia uma pergunta, a pessoa se levantava. Aí a pessoa falava: eu queria que fosse assim, Senhor. Aí o que Jesus falava para ela? O que Jesus falava? Eu vou fazer para você? Deus vai fazer para você? Como que ela falava? Seja feito segundo a tua fé. A pessoa se sentia importante. O que acontecia? Automaticamente ela ficava curada. Aí a pessoa se sentia agradecida, falava: Senhor, eu estou melhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Aí Jesus: não, muito bem, fui eu que fiz. Era assim que ele falava? Vai em paz, que a tua fé te salvou. Eu, durante muitos anos, eu fiquei encucado com essa fala. Mas peraí, mas não é Jesus então? Segundo ele próprio, não era ele. Era a própria pessoa. Mas como é que pode isso? Mas se era a própria pessoa, por que ela não fazia antes? Ela precisou o Cristo passar por ali. Até que eu vou escutar uma palestra da AME, Associação Médica Espírita do Paraná, lá em Curitiba, na Federação Espírita do Paraná. Lá também as palestras aos domingos, como vocês aqui. Eu fui ouvir uma palestra lá de uma médica que pertencia ao quadro da Associação Médica Espírita de lá. E ela falou o que os nossos remédios fazem. Pasmem, gente, pasmem. Qual que é a ideia que nós fazemos dos remédios? Eu tomei tal remédio e o remédio me curou. Não é assim que a gente fala? Você sabia que não é isso que acontece? Tem algum médico aqui presente? Tem, não tem? Tem, não tem? Eu lembro que eu conversei com uma senhora médica ali na entrada. Ali, está lá. É o remédio que cura? Ele estimula o organismo a produzir algo, não é assim? A gente toma o remédio, aquele remédio estimula o nosso organismo a produzir algumas coisas. No fundo, quem que cura quem? A própria pessoa, que assimilou o efeito do remédio e promoveu a autocura. Jesus é o nosso remédio. Jesus é o nosso remédio. Ele promovia esse mecanismo de tal forma que revolucionávamos nós de dentro para fora e nós saíamos daquela onda. Já vocês vão entender que onda que é essa. E aí então, para muitos era automático, para algumas pessoas demorava um dia, para muitas pessoas demorava uma semana, para outras pessoas um mês, mas elas se restabeleciam. Olha que interessante. Então nós temos que estudar melhor esse mecanismo, não é? Eu tive agora, quinta-feira que passou, com o Haroldo Dutra. Nós tivemos o prazer de jantar juntos, lá em Itabuna. E ele falou assim para a gente, Anderson, o mundo nunca precisou de religião como está precisando agora. Aí eu perguntei: mas por quê, Haroldo? Ele: por causa das pandemias que estão por aí. O que está faltando nas pessoas é uma palavrinha pequenininha, quase a menor das palavras. Que? Fé. Fé. O próprio Jesus falou: vai em paz, que a tua fé te salvou. O próprio Jesus. Aí eu fui procurar no Novo Testamento quantas vezes Jesus falou fé. Sabe quantas vezes? 28 vezes. 28 vezes. No Novo Testamento, 263 vezes. Na Bíblia toda, 467 vezes. É uma coisa importante a fé, porque nós não usamos a nossa visão, não usamos ela.
automaticamente? Não usamos? Nós usamos automaticamente. Agora eu vou olhar isso aqui. Não, agora eu vou olhar aquilo lá. Agora eu vou olhar... Não é isso aí. É assim, a gente simplesmente olha. É automático. E aí definimos o que nós vemos. Então nós usamos o nosso olhar como ferramenta. O ar, eu fico assim, agora eu vou inspirar. Agora eu vou expirar. Agora eu vou inspirar. Agora eu vou expirar. Eu fico fazendo isso? Não, é automático. Eu sei que é salutar para mim. Então eu inspiro e expiro naturalmente, automaticamente. Eu fico falando, agora eu vou ouvir esse som, agora eu vou ouvir aquele outro, agora eu vou ouvir esse, vou ouvir esse. É assim que eu fico? Não, é automático, eu ouço. Eu simplesmente ouço. Eu ouço. Automaticamente eu percebo as coisas, é uma ferramenta já natural em mim, a audição. Assim também a fala, não é assim? Eu não fico, agora eu vou falar isso, vou falar aquilo. Não, é automático, vai saindo natural, e nós vamos se expondo, e vamos se comunicando, vamos interagindo, vamos nos socializando, porque essa é a finalidade da fala. Não é uma coisa pensada, ela é automática. As nossas ações, tem alguém aqui que é automático? Mão, trabalhar com as mãos, andar. Tem alguém aqui que faz pensado isso? Não, não é assim. É automático em nós, não é? A fé também deveria ser automática, porque ela é uma ferramenta. Nós não descobrimos isso ainda. Aí vocês vão falar assim, mas que história que é essa de fé automática? Eu vou citar um exemplo, está tudo lá no Evangelho, é que a gente não presta atenção. Jesus estava indo para a casa de Jairo. A filha de Jairo tinha tido uma síncope. Hoje a gente sabe que é uma síncope através de Kardec, mas lá na época a ideia que teve foi que a filha de Jairo tinha falecido. Mas era uma síncope. E Jesus sabia disso, que vieram e falaram para ele, a menina morreu. E ele já disse, não, ela apenas dorme. Ele já adiantou, uma síncope. Nós não sabíamos. Ele estava indo lá para a casa dele, de Jairo. No meio do caminho, uma comitiva miliciana romana para ele. E desce um centurião dessa comitiva, um monte de soldado. Que história que é essa de centurião? Para a gente ter uma ideia, um militar. Era uma espécie de capitão, uma espécie de general, um militar de patente, pronto. Para a gente entender quem era esse centurião. E o centurião desceu da comitiva dele, veio lá, parou a comitiva de Jesus e interpelou Jesus assim de pronto. Mestre, meu servo está doente. Nós já sabemos o que ele tinha, né? Ou era tuberculose, era epidemia. Ou era lepra, se instaurando no rapaz. Meu servo está doente. E eu sei que tu pode curá-lo. Jesus então diz prontamente, então vamos lá. Ele, calma, eu não sou digno que entres em minha morada. Mas eu sou homem de comando, eu pego e digo aos meus comandados, vá e faça isso, e eles vão lá e executam em meu nome. O Senhor tem esse poder. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus olha, volta para os discípulos e fala assim, eu não achei fé como esta, nem mesmo em Israel. O próprio Jesus diz isso. E a história nos conta que a hora que o centurião foi, quando ele chegou lá na casa dele, o que estava acontecido? O que tinha acontecido? O servo estava curado. Vocês entenderam o que é fé automática? O centurião pestanejou? O centurião pestanejou? Ele simplesmente foi automático, ele sabia que aquilo poderia acontecer. E aquilo aconteceu. Nós temos que ter esse automatismo. Às vezes a gente na casa espírita desconfia até mesmo do passe que nós tomamos, da água fluidificada que a gente toma, aquele caderno de preces que fica lá no fundo, de coisas simples. Nós não temos confiança nessas coisas que dirá em mim, que eu vou falar que é mais importante eu ter fé em mim. Posso tomar um passe? Posso. Posso tomar água fluidificada? Posso.
Posso colocar meu nome no livro ali de desobsessão? Posso. Mas essa não é a fé mais importante. A fé mais importante é aquela que eu acredito que eu vou superar, que eu vou sair e as coisas vão acontecer. Entenderam, gente? Até aqui? Bacana, né? Falei de Jesus. Agora vem a doutrina espírita de dizer para nós como que nós adquirimos essa fé automática. E é óbvio que é numa obra, né? Porque Kardec, ele provoca uma revolução nessa área de fé. Porque o que era a fé para nós antes? Vocês lembram disso? Vocês lembram, porque nós estamos espírita, a maioria de nós aqui é espírito pela primeira vez. Então nós pertencíamos antes a outras ideologias. Eu confio em Deus, não é assim? Em Jesus, né? Deus vai fazer, Jesus vai fazer, não é assim? A gente confiava numa terceira pessoa, para vocês entenderem pedagogicamente o que eu quero dizer. Nós confiávamos numa terceira pessoa ia fazer alguma coisa por nós. Era assim que nós somos educados culturalmente. Aí veio Kardec e quebrou esse paradigma. Ele quebrou no meio. Não é os outros que vão fazer por nós, é nós que vamos fazer. Olha como que Kardec define a fé. A fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a fé é aquilo que eu assimilo como verdade. Aí a razão vai fazer eu encarar todos os fatos. A lepra, a tuberculose, a depressão, a possibilidade do suicídio. Olha que interessante. Ah, Anderson, mas isso é coisa do Espiritismo. Não é não, está lá no Evangelho, é que a gente não entendeu. Vocês querem ver só? Jesus, para levantar o ânimo de verdade para aqueles que estavam nessas epidemias, lá daquela época, ele fala assim, ó, tudo aquilo que vocês pedirem, vocês vão receber. Aquilo que vocês buscar, vocês vão encontrar. E a porta que vocês bater, ela vai se abrir. Isso para levantar o ânimo. É uma situação pedagógica. Ele não falou como. Ele não falou como. Ele só falou isso. Tudo que vocês pedir, vocês vão receber. E para ficar claro que era da fé que ele estava falando, ele fala assim, ó, aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, dos menores grãos, então a menor fé possível, aquele que tiver ainda a fé menor entre vocês, vai dizer para essa montanha, salta daqui para ali, e ela vai saltar. Essa era a pedagogia do Cristo. Ele falou isso 3 anos. Passou um período, crucificaram ele retorna para o plano espiritual, para suas atividades como Cristo, como governador do planeta Terra. E na época que os discípulos estavam resolvendo as coisas em nome do Cristo aqui entre nós, Tiago foi chamado para resolver o caso numa igreja. Isso está lá em Tiago 4. Aí então, eles fazem a segunda proposta. Estava havendo uma discórdia, uma divisão dentro da casa, dentro da igreja, dentro do templo, entre os convivas dali. Aí eles falam bem assim para Tiago: o mestre falou para nós que tudo que a gente pedisse, a gente ia receber. Tudo aquilo que a gente buscasse, a gente ia encontrar, e a porta que a gente batesse ia abrir. Mas não é isso que está acontecendo. Nós, do Cristo, somos os mais perseguidos, somos os mais espezinhados. A gente não tem visto essas coisas acontecerem. O que está faltando para nós? Olha a resposta de Tiago: vós pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Eu acredito que não foi Tiago que deu essa resposta, foi os Espíritos. Porque não bate essa fala de Tiago
com o que Kardec propõe? Tiago diz que faltava sabedoria na forma de pedir. E Kardec vem e diz que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão. Então tem a ver com verdade, tem a ver com sabedoria. Então, como é que funciona isso então, Anderson? A fé vai pulsar, a fé vai flamejar em nós. Como? Já sabemos que tem algo a ver com sabedoria e algo a ver com verdades. Já sabemos disso, está patente por nós através do Evangelho. Aí nós precisamos do Consolador prometido, né, para resolver essa questão para nós. E é André Luiz quem vai trazer, no meu entendimento, deve ter outros. No meu entendimento, André Luiz traz uma proposta bem edificante para nós, nesse quesito fé, para a gente alcançar tudo aquilo que Jesus falou que nós teríamos como possibilidades. E é no livro No Mundo Maior, a partir do capítulo 3. Quem não leu, leia esse livro. A partir do capítulo 3 até o capítulo 5, André Luiz e o benfeitor Calderaro vai falar de uma coisa muito interessante para nós, que pouca gente vota importância: a casa mental. E lá na casa mental, Calderaro vai usar uma terminologia de Jung, que já era um grande pesquisador das questões da humanidade, do psiquismo humano. E Jung vai definir lá nos seus estudos o cérebro trino. A divisão do nosso cérebro em 3 partes, muito importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso como ser humano ideal. Então, daqui para frente, nós vamos falar do que é ideal, que vocês vão ver que nem todos estão próximos do ideal. Então, o nosso esforço é para ir para o ideal. E nessa questão do cérebro trino, nós vamos descartar a possibilidade das palavras médicas, medicina, que não importa para nós essa questão do corpo. Nós vamos se ater nas questões do espírito, porque Jung não definiu isso nas suas propostas. Mas aí Calderaro, no livro O Mundo Maior, define para André Luiz como que o espírito trabalha através do nosso cérebro. Então, ali, além das constituições da matéria, do organismo, ele vai definir ali 3 movimentos, que é o espírito quem define. O espírito administrador do corpo biológico. Porque Jung só trabalhou o corpo biológico. Então, Calderaro trabalha o que administra esse corpo biológico. E ele define, então, 3 movimentos: subconsciente, consciente e superconsciente. Prestem atenção nisso aqui, amigos. Todo o segredo está nessa fala de Calderaro, lá no livro O Mundo Maior. Calderaro vai definir que no subconsciente está todo o armazenamento das nossas experiências corpóreas, as múltiplas experiências corpóreas que nós temos. Então, nós vamos encontrar indivíduo na nossa atualidade que ele tem tudo, uma família ajustada, o pai e a mãe ganham bem, ou a esposa ganha bem, ele ganha bem, está tudo perfeito, mas ele não consegue se ajustar na sociedade. O que ele não sabe é o seguinte: o ajuste não é material, o ajuste é espiritual. É ele que não se encontra dentro das possibilidades da atualidade. Por quê? Porque ele traz uma herança no inconsciente e ele não sabe disso. Então, quando ele está na sociedade, a sociedade está dizendo para ele: você é perfeito, você é normal e você tem tudo, quem sabe você tem até o que é melhor do que os outros. Mas ele não enxerga isso. Por quê? Porque as heranças no inconsciente dele são outras. Aí nós não vamos entrar no mérito do caso, daria para a gente discutir isso aqui, bilhões de situações. Mas Calderaro vai deixar claro lá que é no nosso inconsciente, e ele dá o exemplo que Jung dá lá, né, que é o do triângulo lá, do iceberg. O que nós vemos no iceberg é a ponta,
É o verniz da sociedade que a gente mostra. Porque o que está escondido é que é a nossa realidade. E é gigante, porque é as nossas múltiplas reencarnações. Então, o que Calderaro vai dizer? É no nosso inconsciente que está a maior parte das nossas aquisições boas e más. E para nós, infelizmente, que habitamos o planeta Terra, ainda numa época de provas e expiações, a nossa maior conjuntura de aquisições são coisas más, são más tendências. Então, lá está todo um campo de frustrações, decepções, de raiva, de mágoas, de angústias, de infelicidades, de tristezas. O camarada, tudo bem, daqui a pouquinho ativa o inconsciente, ou ele se apercebe mais o psiquismo no inconsciente, ele começa a viver casos que não é daqui. Aí quem está olhando fala, não, esse menino, essa menina, ela não tem por que estar desse jeito, e não tem mesmo não, porque ela não está vivendo a vida presente dela agora, ela está lá no inconsciente, ela está vivendo o que ela está sentindo lá de trás. Essas pessoas que vivem no inconsciente, elas têm, para a gente ir se reconhecendo, tá? Calderaro dá toda a deixa lá, do capítulo 3 ao capítulo 5. Para a gente ir se reconhecendo, se a gente vive a maior parte do nosso tempo no inconsciente, as pessoas que vivem no inconsciente são mais tristes. E elas são mais saudosas. Todas as coisas boas da vida dela, ela aponta para trás. Já passou, já era, não tem mais. Aí, como tudo que é bom para ela está lá para trás, ela vive uma tristeza, uma desesperança e um negativismo do presente. Você pode dizer para ela que o presente está muito melhor, você pode mostrar fato. Ela não acredita, porque ela não vive a realidade, ela vive o inconsciente. Olha que interessante. Mas agora a notícia boa, né? Eu dei a notícia má. A notícia boa é que nós podemos, guardem essa palavra, ó, nós podemos sair dessa faixa. O problema não é a gente entrar ou mergulhar no nosso inconsciente, o problema é a gente viver no nosso inconsciente. Toda a nossa vida pautada no inconsciente, em coisas que já foi, já era, já passou, já morreu. Tem como sair dessa faixa que Calderaro, o benfeitor lá, que está explicando para André Luiz como é que funciona a nossa mente, ele está dizendo que é o porão, o inconsciente é o porão da nossa casa. Então, se nós julgássemos a nossa casa mental como uma casa nossa, seria como se eu quisesse ficar só lá no nosso porão. Nós temos que sair do porão. Eu posso ir no porão? Posso. Aí, lá na minha casa eu não faço isso? Lá no meu porão geralmente é depósito, não é assim? É depósito. Eu vou guardando algumas coisas. De vez em quando eu entro lá para fazer uma limpeza, para dar uma arejada, abrir as janelas, algumas portas, para dar uma arejada lá naquele porão, não é assim? Para tirar a umidade, quem sabe até colocar um produto lá, para lá ficar mais saneável, mais vivível, não é assim? Porque senão começa a desenvolver rato, barata e outras coisas mais lá. Então você tem que estar descendo no porão da sua casa para fazer uma limpeza, mas para arejar, é entrar, fazer o que tem que fazer e sair. Não é viver lá, não. Então, graças a Deus, nós podemos sair, mudar de faixa. Que faixa que é essa? Aí ele dá o nome. Consciente. O consciente é aonde está toda uma possibilidade de percepção. Quem vive no consciente, ele assimila que ele é um espírito imortal, transcendente à matéria, e que ele começa a analisar a conjuntura. Então, eu, espírito e o meu corpo, qual é a relação? Qual é o motivo de eu ter esse corpo exatamente agora, nessa encarnação? Porque às vezes eu queria ser mais alto, eu queria ser mais forte, eu queria ser mais bonito, eu queria ter os olhos azuis, eu queria ter os olhos verdes, eu queria ser mais gordo, eu queria ser mais magro. Mas qual é a relação minha como espírito e exatamente o corpo que eu tenho agora? É essa busca de informação que é consciência.
A gente diz que aquela pessoa está tomando a consciência, é essa relação. Qual é a relação minha como espírito imortal transcendente à matéria e com esse corpo que agora eu estou passando a admirar, porque é exatamente o instrumento que eu preciso para mim tocar avante o meu progresso? Qual é a relação dessa equipe aqui, então, desse conjunto com a minha família? Será que eu caí de paraquedas aqui? Não. Tem motivos de eu estar aqui. Então, essa pessoa que busca fazer essa conexão com a volta, com a sua família, com a sua parentela, com os seus vizinhos, com a sociedade onde ele vive, o colégio onde ele estuda, aonde ele trabalha, a casa espírita que ele frequenta, isso é consciência. Isso é admitir um estado presente. E pela doutrina espírita, nós vamos apostar em outra situação ainda. Nós vamos ver que é no estado consciente que está toda a possibilidade que a doutrina espírita nos convida. Quando alguém perguntar para vocês, o que você faz no espiritismo? Você tem que dizer uma coisa só: eu busco a minha reforma íntima. Esse é o grande objetivo de sermos espíritas nos dias de hoje. Porque as outras ideologias, filosofias e religiões, a maioria vai dizer, Deus vai fazer, Jesus vai fazer, não sei quem vai fazer. A doutrina espírita diz, você vai ter que fazer. Que ninguém vai fazer por você. Eu posso te ajudar, mas eu fazer por você, não. Não foi a leitura que você fez, Joana de Ângeles? Thank you. Quem prestou atenção na leitura que ela fez não precisava nem me ouvir agora. Não precisava nem me ouvir. Já estava tudo resolvido, só naquela leitura. Então é no estado consciente que eu mudo as coisas. Vamos supor que eu percebi que o meu passado tem uma mazela, tem uma angústia, tem uma coisa que eu tenho que resolver ali. Aonde que eu resolvo? Amanhã, ontem, hoje. Eu resolvo como? Eu me amando. Eu querendo a minha melhora, eu querendo a minha transformação, eu querendo o meu progresso. É assim que eu melhoro o meu passado. É eu positivamente, era o que Jesus fazia quando ele perguntava, o que queres que eu te faça? A pessoa levantava, começava a pensar no que ele queria e falava, Senhor, eu quero isso. Então, quando eu chego no meu psicológico consciente, assimilando todo esse contexto, sou espírito imortal, transcendente, imortal, eu tenho uma relação com a minha família, com os meus parentes, com a minha sociedade, com a minha casa espírita, isso é consciência. Eu posso mudar o meu passado. E agora? E agora? Agora eu vou buscar como? Aí eu vou buscar. E será que eu sozinho sei como fazer isso? Não. Aí sim, aí entra Kardec, aí entra Emmanuel, aí entra André Luiz, aí entra o expositor, aí entra o evangelizador, aí entra o passista, aí entra a água frutificada, como auxílio. Eles não vão fazer por mim. Eu que vou ter que fazer por mim. Aí vocês estão achando que o filé do boi é o consciente, né? Olha o filé do boi aqui, ó. É o superconsciente. Seria como o nosso sótão. Como que é o nosso sótão? Aquela varanda que a gente tem lá em cima, no andar de cima da nossa casa. Como que é? Geralmente, quando você quer dar uma respirada, você quer dar uma olhada, não é assim? Para a cidade, ou para outros prédios, para a paisagem. Você quer respirar um ar, não é assim? Você sobe lá em cima, não é assim? É isso daí, para dar aquela arejada boa, entrar em conexão com a natureza. Eu não sou um espírito universal? Não sou filho de Deus? Então eu subo lá em cima, para me sentir filho de Deus, entrar em conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior da vida, com tudo que há de bom na vida para mim. É lá no superconsciente que eu faço isso. Mas não fiquem lá. Não fiquem lá. Por quê? Porque lá eu traço metas, eu faço planos, eu faço conexões, eu faço parcerias, lá no superconsciente. Mas a pessoa que gosta de ficar lá, a gente vai achar aquela pessoa zen, não é assim?
Você vai conversar com ela, ela tem um monte de planos, um monte de projetos. Aí você espera 1 ano, 5 anos, 10 anos, ela está do mesmo jeitinho, zen. Não é essa a proposta. Jesus ensinou para nós como que a gente deve fazer. Lembra que ele ensinou como? Ele subiu no monte, entrou em conexão com Deus, entrou em conexão com a espiritualidade superior, não foi assim? Moisés e Elias. Deu pedagogia para os espíritos, para os discípulos lá em cima. E aí o que ele fez? Ele desceu. Era onde estava a multidão e foi trabalhar. Foi mostrar para que ele veio. Entenderam como que nós temos que fazer? Nós temos que subir no subconsciente, traçar as metas, os projetos, os planos, traçar as nossas conexões, as nossas parcerias com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, e depois descer para o consciente para botar em prática. Aí eu não sei como ainda, então eu vou buscar sabedoria. Kardec, Jesus, Kardec, Emmanuel, Leon Denis, Gabriel Delane, André Luiz, e assim vai. Ao infinito. Essa é a grande ciência da vida, para a gente encerrar. É assim que Calderaro ensina simples, como ter fé automática. Não é ficando parado no superconsciente ou no consciente, porque a pessoa consciente, ela é muito racional. A pessoa que fica parada no consciente, ela quer medir Deus. Você fala amor, ela fala assim, quantos quilos de amor, quantos metros de amor. Isso é a pessoa consciente, não é assim não. O bem, ela quer medir o bem, porque ela é muito racional, não é isso. Eu tenho que transitar superconsciente, consciente, subconsciente, arejar tudo ali, voltar para o consciente de novo, operando, trabalhando, buscando sabedoria, buscando entendimento e avançando para a vida. É assim que a gente conquista a fé, gente, pela mente, pela vontade do Espírito. Que o Espírito tem vontade, atua na mente, cria desejos e quereres, consciente, prática, busca, resolução, operação. O próprio nome já diz, oração. Orar lá em cima, no superconsciente, depois desce para o campo consciente para a ação. Essa era a minha pequena contribuição, então, para amanhã nossa, para que nós possamos sair por aquela porta melhores quando nós entramos, e que Jesus nos dê melhores propostas.